Eu tenho empreendido há mais de 5 anos. O que eu vou compartilhar com vocês hoje me fez ter um faturamento ano de 96 milhões de kwanza. E, lembrando que este conhecimento obtive no final do ano de 2023, que montamos essa estratégia extraordinária que nos fez atingir esse resultado. Mas, lembrando, subscreva já o canal, partilha, dê gosto para mais pessoas verem esse vídeo. Lembrando que até no final desse vídeo você vai sair daqui com teu orçamento anual estratégico e com um passo a passo de como você pode montar no teu negócio. Todo dono de empresa, todo gestor precisa ter um orçamento anual montado. Todas as grandes empresas montam o seu orçamento anual estratégico e você pode aproveitar isso como uma alavanca também de crescimento do teu próprio negócio. Então, fica até o final do vídeo que vai sair daqui com um passo a passo de como montar o teu orçamento anual estratégico e como vais alinhar as tuas áreas para atingir os resultados definidos. Então, eu vou aqui compartilhar a tela, fica aqui até o final do vídeo que vais sair daqui com o teu plano anual estratégico. Então, o que é um orçamento anual estratégico? Um orçamento anual estratégico é um plano financeiro e estratégico detalhado que alinha as previsões de receitas e despesas de uma empresa com seus objetivos e estratégias de longo prazo. Lembrando que quando você vai montar um plano anual estratégico, você vai olhar e fazer previsões do quanto eu quero ganhar, do quanto eu quero gastar, vai fazer previsões, quais serão os meus objetivos durante esse período e, acima de tudo, vai lhe permitir garantir que ações eu vou fazer dentro desse período. O orçamento anual estratégico é um plano financeiro e estratégico detalhado que alinha as previsões de receitas e despesas de uma empresa com os seus objetivos e estratégias de longo prazo. Ou seja, você vai fazer as suas previsões anuais, o quanto eu quero ganhar, por exemplo, o quanto eu quero ter de gasto, quais serão as minhas margens, se são 20%, 30%, dependendo do modelo do teu negócio. E dentro dessas previsões, você vai montar a tua estratégia. Que ações eu vou fazer para ter esse resultado que eu estou a metrificar? Que indicadores que eu vou olhar durante esse período? Então, dá uma visão de longo prazo da empresa e todas as grandes empresas precisam ter. Mas vamos assim olhar de forma simples e sucinta o que é um orçamento anual estratégico. Se nós olhar aqui e vamos ver que ele dá o direcionamento estratégico, ou seja, ele dá a direção de toda a estratégia anual que você vai aplicar dentro do teu negócio. Depois, é uma ferramenta de crescimento. Você pode utilizar o orçamento anual como uma ferramenta de crescimento, porque você vai definir e alocar em que momento você vai crescer dentro do teu negócio. E acima de tudo, vais conseguir ajustar o modelo e a forma de crescimento. Imaginemos que você venha a definir que quer crescer 20, 30 ou 40%. Então, é uma ferramenta que ajuda a alinhar o crescimento do negócio. Depois, ele permite também fazer a alocação de recursos de forma estratégica. Uma outra forma é a alocação de recursos. Você vai saber onde você vai alocar os teus recursos estratégicos dentro do teu negócio. Tu vai saber, não, nesse período eu vou alocar X, nesse período eu vou alocar X. Aqui na questão da alocação de recursos, você pode financiar o teu futuro e decidir quais serão as tuas prioridades. Que uma das coisas muito importantes, por exemplo, vais olhar num determinado período, olha, nesse mês eu quero, a minha prioridade vai ser investir, por exemplo, num canal novo a nível de distribuição. No outro período eu vou investir num outro canal. Então, tu consegues saber de facto que prioridades e que recursos vais alocar. Depois, como diz aqui, é uma ferramenta de controle. Tu consegues controlar se estás dentro daquilo que são os teus objetivos estratégicos ou está fora daquilo que é o teu objetivo estratégico. Então, de forma simples, ele dá o direcionamento estratégico, uma ferramenta de crescimento, permite fazer a alocação de recursos, ferramenta de controle. Vocês vão perceber melhor na alocação de recursos quando eu mostrar um exemplo prático do orçamento anual estratégico. Então, esses são, de forma simples, são os 4 pontos relativamente do orçamento anual estratégico. Depois, quais são os 5 pilares que aqui nós estamos a montar para o orçamento? O primeiro pilar é a clareza estratégica. Tu precisas ter as tuas metas bem definidas. Ou seja, você precisa saber o quanto eu quero faturar até o final do ano de 2026, por exemplo. O quanto eu quero faturar até 2027. Depois, realismo financeiro. Tu precisas encarar a verdade nua e crua dos dados. Definir dados reais, não dados imaginários, não dados fictícios. Lembrando, papel, lapiseira e Excel aceita tudo. Depois, disciplina da execução.
para atingir os objetivos do orçamento, tu precisas alinhar e ter bem definido uma cultura de execução com o teu time, senão você nunca vai conseguir atingir os objetivos planeados. Depois, como nós falamos de forma simples, tu consegues fazer alocação inteligente de capital, tu consegues saber, não, existe uma oportunidade de crescimento aqui nesse período, então vou investir mais capital. Tu consegues falar, olha, nesse período eu vou reduzir a minha margem do meu negócio para investir mais no meu negócio e lá na frente conseguir atingir o objetivo estratégico do meu negócio. Então, isso vamos conseguir perceber melhor quando eu mostrar aqui na prática o modelo simples e básico de um orçamento anual. Depois, tem a questão da cultura de responsabilidade. Cada gestor, cada líder vai ser responsável por uma linha do resultado do nosso orçamento anual estratégico. Depois definimos, nós temos praticamente deste lado os tipos de orçamentos. Depois de conhecermos os pilares do orçamento estratégico, vamos olhar aquilo que são os tipos de orçamento estratégicos. Existem praticamente vários tipos de orçamento anual estratégico, mas aqui eu vou partilhar com vocês 3 modelos de orçamento anual estratégico. O primeiro, que é o orçamento base zero, que é utilizado por muitas grandes empresas, principalmente empresas estáveis que querem ajustar o crescimento e também ter a questão do controle do custo geral da empresa. Depois, existe um outro modelo, que é o modelo incremental, que baseia simplesmente no facto de ter empresas que já tens o resultado anterior, vai fazer um incremento de X%, 10, 20, 30 ou mesmo 40, 50%. Depois, existe um outro modelo que é Rolling Forecast, que é baseado em previsões ou, acima de tudo, é baseado em planear trimestralmente em um período menos curto e vai fazendo ajustes estratégicos. Então, é mais usado em empresas de alto crescimento, como startups e muitas outras empresas. Então, recapitulando, o orçamento base zero é utilizado para ter o controle real de custos da empresa e ir reduzindo os custos. Um exemplo muito prático, normalmente utilizamos o orçamento base zero quando vamos montar o nosso orçamento anual estratégico. No ano de 2023, nós fizemos no final um orçamento anual estratégico, chamamos os responsáveis de área e fomos perguntando o porquê de cada linha. Por exemplo, quanto nos custa montar um dispensador? Ah, não, custa Y, não, no ano passado custou... Não, o custo real atual. Ou seja, olhar o orçamento base zero, você vai conseguir analisar minuciosamente o porquê de cada despesa. Isso ajuda a ter uma redução a nível de custo, consegues ter mais margem no teu negócio, consegue negociar mais com o teu fornecedor. Já no modelo incremental, você olha o teu histórico, aumenta X%, que é a porcentagem de crescimento que tu queres ter. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre orçamento incremental, que é um modelo genérico conhecido, mas no nosso treinamento a máquina de venda, que vai acontecer em torno de 4 a 5 de dezembro, nós ensinamos na prática a montar um orçamento estratégico utilizando o modelo do orçamento base zero. Mas vamos aqui falar e esmiuçar mais um pouquinho os tipos de orçamentos estratégico para vocês perceberem melhor. Então existe o modelo incremental, base zero e rolling forecast. No modelo incremental, ele baseia-se em orçamentos anteriores, conforme já falei. Voltando aqui na tela, vou mostrar os tipos de orçamento anual estratégico. Então, nós temos aqui, a nível de tipos de orçamento, temos o incremental, base zero e rolling forecast, conforme já falamos. No orçamento incremental, ele baseia-se em orçamentos anteriores, faz ajustes incremental, simplicidade na elaboração, mas tem um grande risco que é perpetuação de ineficiência. Aqui no modelo incremental, ele não procura saber o quanto foi teus gastos anteriores. Ele simplesmente olha o quanto você faturou, quanto foi de tua despesa e incrementar 10% deste resultado. Então, ele pode perpetuar ineficiências. Não é muito bom quando tu queres olhar e reduzir custos ou olhar lacunas dentro do teu negócio. Porque muitas das vezes os líderes, os gestores têm a tendência de fazer simples várias requisições e acaba criando ineficiência dentro do teu negócio. Depois, nós temos aqui o orçamento base zero. Ele faz uma reavaliação completa a cada ciclo, ou seja, anualmente, dependendo do modelo que tu vais utilizar, faz a avaliação de cada área, cada despesa. Cada despesa precisa ser justificada. Conforme diz aqui,
justificação de todas as despesas. Depois, ele tem um foco na eficiência e eficácia, conforme já falamos, mas em contrapartida ele demanda mais tempo e recursos, porque tu precisas reunir cada área e justificar cada linha de despesas, conforme aqui dissemos. Mas sobre isso falamos mais no nosso treinamento, a máquina de venda. Eu vou deixar aqui o link. Por último, nós temos o Rolling Forecast, que ele baseia em revisões contínuas e ajustes frequentes, flexibilidade e adaptabilidade, resposta rápida a mudanças econômicas. É um modelo muito útil e prático que ajuda você a fazer ajustes estratégicos. Por exemplo, vamos olhar que tu, durante um ano, até o primeiro semestre, já conseguiste atingir 60%, 70% do teu objetivo anual. Então, vai fazendo aquele ajuste em função do momento atual. Você vai conseguir fazer essa redução por um incremento ou redução dentro daquilo que são os teus períodos. E agora, o último passo, como você vai começar o teu orçamento anual estratégico, como você vai montar na prática. Então aqui, para montar na prática, primeiro, tu precisas definir a tua meta, o quanto você quer faturar no próximo ano, quanto você quer fazer de receita. Se quer fazer 200 milhões, 300 milhões, tu precisas definir o quanto você quer fazer, qual é o resultado esperado. Lembrando que tu precisa definir qual é a tua receita e qual é o teu lucro. Depois, tu precisas fazer o que? Revisar o ano anterior. Lembrando que nós estamos a trabalhar no modelo que é incremental. No modelo base zero, nós falamos detalhadamente no nosso treinamento a máquina de vendas. Depois de revisar os dados anteriores para saber as despesas, custos, depois temos aqui os custos operacionais e despesas, vai fazer o plano de ação para os 5 motores e olhar marketing, vendas, recursos humanos, operações. Depois de revisar o ano anterior, vai olhar os custos operacionais e despesas fixas, vai fazer um plano de ação para os 5 motores. Os 5 motores nós estamos a falar aqui: marketing, vendas, operação, RH e finanças, que são os 5 motores das grandes empresas. Depois, acompanhar os indicadores. Não precisa apenas só definir as metas, revisar o que fizeste no ano anterior, definir o plano de ação. Tu precisa acompanhar milimetricamente as ações que estão a ser feitas. Lembra que nós precisamos definir aquilo que será o nosso objetivo anual, qual será a nossa meta, certo? Então vamos aqui, qual será a nossa meta? Vamos meter aqui meta. Imaginemos que queremos fazer 200 milhões de kwanzas. 200 milhões de kwanzas. Vou meter aqui. Até o final do ano de 2026. Desses 200 milhões de kwanzas que tu pretendes fazer, vais olhar o quê? Vais olhar aquilo que são as tuas estratégias totalmente definidas. Vai definir quanto será do primeiro trimestre, quanto será do terceiro trimestre e quanto será do quarto trimestre. Então, tu precisas definir bem aquilo que serão os teus resultados. Imaginemos que no primeiro semestre tu queiras fazer, 80 milhões de kwanzas. Então, tu pode definir, olha, eu quero fazer 80 milhões de kwanzas no primeiro semestre e no segundo semestre quero fazer 120 milhões de kwanzas. O que quer dizer que para fazer 80 milhões no primeiro semestre, eu vou definir o que? Eu venho aqui, vamos lá ver, posso definir que para o primeiro trimestre eu vou fazer, por exemplo, se são 80, vamos definir que eu vou fazer 35 milhões de kwanzas. E vamos ver aqui que no segundo trimestre, ainda dentro do primeiro semestre, para fazer 80 milhões de kwanzas, vai faltar quanto? Mais 5, vamos falar que são 45 milhões de kwanzas. Depois, agora, vai faltar praticamente para 200 milhões de kwanzas, vai faltar 120 milhões de kwanzas. Então, vamos aqui imaginar, 120 seria 60-60, mas podemos definir que no primeiro trimestre eu quero fazer 50 milhões de kwanzas. E depois, no quarto trimestre, eu pretendo fazer 70 milhões de kwanzas.
Mas, quando você vê assim, parece simples. Não, é só meter os números. Tu precisas taxativamente definir o quanto de ação será necessário para cada área do teu negócio. Por exemplo, se você olhar aqui, para fazer, por exemplo, vamos olhar aqui RH. Para fazer 200 milhões de kwanzas, eu tenho pessoas certas no meu negócio que vão me permitir atingir esse objetivo? Ou tenho uma equipa suficiente que vai me permitir atingir esse objetivo? Tenho as pessoas certas, tenho as pessoas alinhadas na minha cultura. O que é que eu preciso fazer? Que tipo de recrutamento eu preciso fazer para me atingir este resultado aqui? Se vocês olharem, as grandes empresas eles tendem a fazer recrutamento no princípio do ano, no primeiro trimestre. Por quê? Porque eles já têm aqui bem definidos os seus objetivos. Quando você sabe o que vai atingir, então sabes a necessidade a nível do pessoal, de marketing e investimento. Por outra, você vai olhar aqui em marketing. Será que eu tenho as estratégias definidas, o quanto de dinheiro vou precisar investir para fazer 200 milhões de kwanzas? Em vendas, por exemplo, será que eu tenho uma equipa suficiente? Será que a minha equipa está formada? Como é que eu preciso treinar a minha equipa? Por exemplo, não, para mim treinar a minha equipa vou ter que pagar um curso para a minha equipa. Então vou, por exemplo, pagar o curso do Silvio, vendedor lucrativo B2C, que é para a minha equipe aprender a como vender e desta forma vai me permitir atingir os resultados que eu quero atingir. Depois, eu vou olhar operação. Eu tenho uma operação suficiente para garantir que eu consiga entregar aquilo que eu estou a prometer. Não simplesmente definir os números aqui. Não, mas a minha operação vai conseguir entregar aquilo que a minha área de marketing, a minha área de venda está a fornecer ou a prometer. Depois, por final, o financeiro, aqui, o financeiro, que precisa validar toda essa operação, se vai dar lucro financeiro. Será que eu tenho pessoas certas em finanças para garantir que esta operação dê lucro? Porque às vezes você vai ter um faturamento de 200 milhões de kwanzas e no final desse período você vai olhar que está sem dinheiro. Vai olhar que não viste nada a nível financeiro no teu negócio. Então, o financeiro ele vai olhar que toda esta operação de lucro, que o RH recrute as pessoas certas, faz os negócios certos, então tem a cultura certa, tem a política de bonificação correta. Então, todas essas ações que nós aqui definimos precisam ser controladas e geridas. E tu, como gestor e líder, estarás aqui para acompanhar indicadores. Por exemplo, aqui, quais são os indicadores que eu vou, KPIs, os indicadores que eu vou olhar aqui. Então, são pontos que também nós definimos e estudamos mais no nosso treinamento, a máquina de venda. Mas agora vou mostrar na prática, vou mostrar um modelo de orçamento anual estratégico, onde vamos montar toda essa nossa ação. Não adianta tu definires tema, prazos, ou muitas das vezes olhar que não, vou fazer 200 milhões, vou fazer 300 milhões, vou fazer 500 milhões, vou fazer, vá lá, tantos milhões que você vai definir aí que vai fazer, quando no final não tens um time alinhado, quando no final não tens uma equipe alinhada, quando no final não tens as pessoas certas, quando no final não tens todo o projeto arquitetado como vai funcionar. Então, o papel e Excel aceita tudo. Existe uma cultura por detrás para garantir que o que você está se propor a fazer, tu consigas realmente entregar. E tem as pessoas certas, equipe certa em todas as áreas. Marketing que funciona, vendas que vende e atende com excelência, uma operação que entrega de qualidade, um financeiro que sabe olhar o lucro do teu negócio, um RH que traz as pessoas certas para o teu negócio. Agora vou mostrar para vocês um modelo de orçamento anual estratégico. Para vocês verem aqui, deixa eu só partilhar aqui a minha tela. Esse é um modelo básico, nós partilhamos para todos aqueles que são os estudantes do nosso treinamento, a máquina de venda. Deixa aqui aumentar o zoom para vocês perceberem melhor. Esse é simplesmente um modelo de um orçamento anual estratégico.
Lembra? Nós temos aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ou seja, todos os meses do ano. E lembrando que nós definimos aqui, por exemplo, aqui é, vamos só mudar aqui agora, vamos supor que aqui é o primeiro trimestre, aqui é o segundo trimestre, aqui é o terceiro trimestre e aqui por último nós temos o quarto trimestre. Então nós temos aqui bem definido cada trimestre do ano, lembrando que aqui nós temos praticamente o primeiro semestre. Aqui nós temos o primeiro semestre, deixa eu meter a cor azul. E aqui nós temos o segundo semestre. Deixa eu meter aqui um azul mais aqui a fugir. Então vamos aqui alinhar rapidamente, unir as células para vocês perceberem melhor. Aqui também vamos unir células. Aqui também vamos unir células para melhorar a percepção. E vamos unir a célula. Aqui também vamos unir células. E aqui vamos unir células. Então, lembrando, o nosso objetivo, como exemplo, é fazer quanto? 200 milhões de kwanzas. Então, vamos meter aqui orçamento anual de 200 milhões de kwanzas. Então, nós definimos que no primeiro semestre vamos fazer quanto? Definimos que no primeiro semestre vamos fazer praticamente 35 mais 45, 80 milhões de kwanzas. Então, aqui definimos que vamos fazer 80 milhões de kwanzas. E no segundo semestre falamos que vamos fazer quanto? 120 milhões de kwanzas. Então, depois, nós definimos que iremos fazer quanto no primeiro trimestre. Vamos voltar aqui. No primeiro trimestre definimos que vamos fazer 35. E no segundo vamos fazer quanto? 45. Então, aqui nós vamos fazer 35 milhões de kwanzas. E aqui vamos fazer 45 milhões de kwanzas. Depois, aqui nós definimos que vamos fazer quanto? 50 milhões de kwanzas. E aqui vamos fazer 70 milhões de kwanzas. Então, praticamente nós temos aqui definido o quanto nós vamos fazer por cada trimestre. Essa planilha já temos aqui alguns exemplos de produto, serviço, produto, por exemplo, microfone, aplicação de película, garrafas térmicas, montagem de AC. Temos aqui também já definidos impostos, custos de produtos, despesas variáveis, fixas, folha de pagamento, pagamento de dívida, eventos, por exemplo, marketing e investimento. Ou seja, nós comportamos aqui já algumas ações, alguns custos, algumas despesas já definidas. Então aqui, se vocês repararem, nós temos aqui o imposto já definido, que é considerando 14% de IVA. Se tu estás no regime de IVA, tem algumas vantagens que tu consegues fazer recuperação desse imposto de acordo aos pagamentos que tu vais fazer nas empresas que também cobram IVA. Isso damos mais detalhes no nosso treinamento e algumas oportunidades que você pode olhar a nível de imposto para perceber melhor. Depois aqui temos aqui custo. Nós estamos aqui a considerar que impostos são de 14%, temos custos que representam 25% e temos as despesas variáveis que representam 14% da nossa operação. Depois aqui temos despesas fixas que são despesas por aluguel, por exemplo, energia, água, internet, que são fixas e já são definidas que regularmente, vendendo ou não, tu tens que pagar. Depois tem a folha de salário, tem, por exemplo, ação de marketing, se tem alguma dívida ou investimento que queres fazer nesse período. Imaginemos que a tua folha de salário esteja em torno de 1 milhão de kwanza e tens aqui a despesa de aluguel, do espaço, água, energia, que fica em torno de 500 mil kwanzas. Imagina que, vendendo ou não, tu terás sempre, todos os meses, esses custos. Então, eu só aqui repetir, ao longo do ano, tens definido aqui este custo, ou seja, vendendo ou não, terás sempre 1,5 milhão por pagar. Depois, temos aqui
vamos definir aqui, por exemplo, já sabemos que queremos faturar 35 milhões de kwanzas. Desses 35 dividindo por 3, pelos 3 primeiros meses, então vamos aqui definir quanto será. Vamos supor que nós queremos fazer 10 milhões aqui no primeiro. Em janeiro, para fazer 10 milhões, temos 4, vamos falar que são 2 milhões e meio. Certo? 1, 2, 3. Tudo aqui vamos só definir. Ok, 2 milhões e meio. Aqui já estamos a falar 10 milhões. Vamos supor que aqui eu também quero fazer isso. 10 milhões. 10 milhões. Isso vai dar em torno de quanto? Já temos 20 milhões de kwanzas. Faltam quanto? 15. Imaginemos que aqui você tenha, faça, por exemplo, para venda de microfone. Nesse período, faças 3 milhões de kwanzas. Depois, mais 3 milhões. Depois, aqui, garrafas térmicas, tu consegues fazer também 3 milhões, dá 9. E aqui, tu fazes montagem de AC, 6 milhões, recebeste um projeto grande, fizeste 6 milhões de kwanzas. Então, nós já temos aqui 35 milhões de kwanzas, que são um valor definido para o primeiro trimestre. Se vocês repararem aqui embaixo, já houve algumas movimentações, onde vais gastar, por exemplo, faturando 10 milhões, 1 milhão e 228 mil, que será de imposto de IVA, custos do produto ou serviço, que representam 25% do teu faturamento, serão de 2 milhões e meio, despesas variáveis 1 milhão e 400, despesas fixas, que são custos mensais que a tua empresa tem, fica em torno de 500 mil, marketing considerando 7% de toda a tua receita, então tu tens um lucro faturando 10 milhões, tens um lucro de 2 milhões e 600, que representa 26% da tua faturação. Depois, nós temos aqui no mês de março, onde tivemos um faturamento de uma receita de 15 milhões de kwanzas e onde começamos a lucrar 31%, uma margem de lucro de 4 milhões 757 mil kwanzas. Agora, vamos aqui olhar que no segundo trimestre, certo? Vamos fazer 45 milhões de kwanzas. Então, vamos olhar aqui. Que de forma regular, vamos só fazer isso aqui para facilitar. Então, fizemos 15 novamente em abril, né? Depois, fizemos novamente 15 em maio e de forma simples também fizemos 15 em junho. Então 15 mais 15 mais 15 dá 45 milhões de kwanzas, que dá um total de 80 milhões de kwanzas, que é o que temos aqui a nível de objetivos do primeiro semestre. Então, se você reparar de forma simples e sucinta, nós temos aqui um lucro de 4. Mas imaginemos que para sair desses 10 milhões para 15 milhões, ou existiram ações a nível de marketing e venda para chegar nesse faturamento. Existiu ações a nível operacional para chegar em 15 milhões. Ou seja, tu não vai sair de 26% para 31%, ou seja, um acréscimo de 5 pontos percentuais só assim do nada. Não, existiram ações que foram necessárias fazer. Por exemplo, para fazer um faturamento de 15 milhões, considerando 7% de toda a receita em marketing, tu vais precisar investir 1 milhão de kwanzas. Mas isso é o que vais investir até o final de março. Então, o que quer dizer? Que tu vais precisar aqui, por exemplo, no mês de janeiro, fazer uma reserva de pelo menos, por exemplo, um investimento de pelo menos 1 milhão, por exemplo, que está 100 mil, vamos fazer a correção, 1 milhão, 2, 3, 1, 2, 3, vais reservar 1 milhão, ou seja, encolhes um pouquinho aqui a tua margem de lucro, mas para garantir um investimento aqui de 1 milhão, ou seja, estrategicamente tu consegues alocar de forma inteligente e intencional os teus recursos, não olhando simplesmente o orçamento como vou colocar os números e por si só os resultados vão se atingir. Não, tu precisas saber que ação eu vou precisar fazer
para atingir esse resultado. Os números não vão cair do céu. Tu precisas realmente ser estrategista do teu negócio e ser intencional. Então vamos voltar aqui rapidamente. Então, imaginemos que reservamos aqui 1 milhão de kwanzas e no mês de fevereiro, por exemplo, também reserves, por exemplo, aqui 1 milhão de kwanzas. Tudo isso para criar uma ponte estratégica para garantir que nos meses seguintes tu continuas a ter uma margem de lucro considerável, certo? Depois, vamos aqui passar para o segundo semestre, que eu quero faturar 120 milhões de kwanzas. E eu aqui, e de forma intencional, se eu vou fazer 50 milhões de kwanzas, eu vou olhar, por exemplo, tá bom, aqui eu vou manter, né? Vamos pôr aqui meus números aqui manteram, meus números aqui também manteram, que já temos 30 milhões. Só que em setembro eu faço 20 milhões de kwanzas. Vamos fazer aqui, vou acrescentar aqui, vamos supor que aqui fez 6 milhões para venda de microfone. As festas estavam em altas nesse período, né? Vamos aqui que aumentar, vai ser 12. Depois 6, vamos supor que aqui fizemos 4 a nível de garrafas. E aqui também da 16 fiz 4. Ou seja, houve uma certa redução no serviço de AC no mês de setembro, mas ainda assim garantiu que nós conseguíssemos fazer 20 milhões de kwanzas nesse período. Se vocês olharem, aqui a margem de lucro são de 6 milhões 843 mil kwanzas. Talvez você esteja se perguntar, tá bom, a empresa lucrou esse todo valor, não dá bônus, não dá benefício, não dá... isso depende da estratégia do CEO, do visionário da empresa. Tu podes definir que os lucros serão distribuídos anualmente, mensalmente, ou tu podes alocar aqui nas despesas variáveis um bônus para o teu time, para o teu pessoal, para a tua equipe, certo? Então, tu vais olhar, ou seja, nós saímos de 15 para fazer 20 milhões. Então, quer dizer que aqui eu preciso ajustar também o meu investimento. Aqui consigo fazer estratégias certas do meu negócio. Não, vou investir mais numa determinada oportunidade. Ou seja, tu consegues garantir que não, aqui eu vou aumentar mais um pouquinho no meu negócio, aqui eu vou reduzir um pouquinho a minha margem para investir de forma agressiva. Por exemplo, vamos fazer 70 milhões no último trimestre do ano, mas 70 milhões não é assim na boca, é preciso ter estratégia, é preciso ter intencionalidade. Então, vamos deixar aqui, vamos supor que eu vou reservar no mês de setembro, por exemplo, ou de forma estratégica vou começar a fazer ações pontuais. Aqui o meu marketing no mês de setembro, em vez de ser 7%, eu vou considerar não. Marketing nesse período vai ser, por exemplo, vai representar 10%. No mês de setembro também, em vez de ser 7%, eu vou reservar 10%. Então, eu praticamente enxugo um pouco as minhas margens para garantir que aqui eu consiga fazer o resultado que eu quero fazer, montar a estratégia certa, por exemplo, no mês de novembro e dezembro, que são épocas festivas, então eu vou acelerar para ter mais venda, então eu vou precisar investir mais, vou contratar um novo influenciador, então aqui, imaginemos que eu coloque 300 mil para a contratação de uma nova influência que vai me permitir ter o resultado que eu desejo atingir. Então vamos lá aqui imaginar que metemos aqui, só aqui 20, né? Vamos supor que mantivemos aqui, vamos supor que vamos meter aqui 6. Ok. Fizemos 22 milhões aqui no mês de outubro. No mês de novembro, como tem muita demanda, então manutenções de AC para a preparação do ano ficou em torno de 10 milhões de kwanzas. Então, aqui já temos praticamente 48 milhões de kwanzas. Para 70, estamos aqui a falar que faltam 22 milhões de kwanzas. Então, eu simplesmente preciso fazer isto. E aqui vou manter os 6 milhões de kwanzas. Então, se vocês repararem aqui no final, temos quanto? 200 milhões de kwanzas a nível de receita. E temos
um lucro anual que ficará no bolso da empresa, considerando todos os investimentos que foram feitos. Imaginemos que aqui retiramos, vamos manter em outubro 10%, que vai sustentar o crescimento do mês de novembro. Então, temos aqui que vamos ter um lucro de 61 milhões de kwanzas até o final do ano de 2026. Mas estas ações todas só é possível quando você faz ações estratégicas. Não é da noite por dia, tu definiste, não, vou fazer isso, vou fazer. Não, tu precisa sentar e definir quanto eu vou fazer para o meu negócio, quanto eu vou alocar. Por exemplo, aqui em marketing, eu consigo ajustar aqui um pouquinho em marketing, reduzir um pouco a margem. Vou investir, por exemplo, aqui chega em dezembro, tem um lucro de 35%, lá vou ajustar para ter um lucro de 30% e vou investir 3 milhões, por exemplo, para uma nova oportunidade. Vou investir X milhões para um novo projeto do meu negócio. Então, este é um modelo simples de como você pode montar o teu orçamento anual estratégico. Essa planilha nós partilhamos com todos aqueles que são alunos do nosso treinamento, que é a máquina de venda, onde são 2 dias intensivos, das 8 até 19 horas, onde ensinamos planeamento estratégico, marketing, vendas. Montamos a tua máquina de venda, tu vai sair daí com um plano de ação prático de como você vai montar o teu orçamento anual estratégico e o passo a passo de como atingir este resultado. Além disso, nós olhamos aquilo que é a precificação, como você vai precificar de forma correta, que já inclui o custo de aquisição do cliente, CAC, comissão, são apenas modelos, né? Depois temos a forma de precificação para você que é empresa de serviço, contando já aquilo que são os teus custos e despesas centrais, tanto custos diretos e indiretos. Mas esse aqui foi um pequeno vídeo onde nós falamos aqui na prática do orçamento anual estratégico e como você pode montar no seu negócio. Se quer saber mais de como montar um orçamento anual estratégico, vou deixar aqui o link abaixo para você se inscrever e se cadastrar no nosso treinamento A Máquina de Vendas, que vai ser realizado em dezembro 4 e 5 em Talatona Shopping, em Febracis. 2 dias intensivos, já inclui almoço, coffee break, já inclui os manuais. 2 dias intensivo e imersivo com empresários, donos de negócio que realmente querem mudar e começar a faturar de forma estratégica dentro do mercado angolano. Então, partilha esse vídeo, comenta. E esta planilha, tal como eu disse, nós partilhamos para todos aqueles que participam no nosso treinamento A Máquina de Venda. Subscreve o canal, partilha para um empresário que precisa ver, deixa teu parecer aqui. Se queres que eu grave um vídeo a falar sobre DRE e precificação, deixa também aqui nos comentários a palavra DRE ou precificação. Se tu não sabes o que é o DRE é o demonstrativo de resultado do exercício, em que mostra se a tua empresa é lucrativa ou não lucrativa. Mostra também a questão de receita operacional, mas para não falar muito sobre isso, se queres que eu grave um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários a palavra DRE que eu vou gravar um vídeo explicativo. Então, tamo juntos, subscreva o canal, partilhe, goste para esse vídeo alcançar mais pessoas e tamo juntos. Até já.